E aí, turma, sejam bem-vindos a Animanga House, eu sou o Juan, seu apresentador. E antes do vídeo começar, já vai deixando o seu joinha e o seu like no vídeo, porque deixando seu like no vídeo, o YouTube vai saber que você está acompanhando o canal. Se você deixa de dar like no vídeo, você para de receber as notificações do canal, para de aparecer na sua time do YouTube. E isso não é eu que estou dizendo, isso é o que o YouTube vem fazendo com todo mundo. Então já vai deixando seu like, ativa o sininho da notificação e não se esquece aí de nos seguir no Instagram. Nosso Instagram tá aí no link aí na descrição e na capa do canal também. Lá a gente posta bastante meme na realidade, né, sobre anime e mangá. Então se você quer seguir alguma coisa mais divertida, siga aí na nossa descrição o nosso Instagram, Animanga House. Então bora pro vídeo. Bem, no vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre este mangá ou este manuá, esta série em quadrinhos originária da Coreia do Sul, que é Tower of God. Vamos chamar de mangá, tá? Não é mangá, mas vamos chamar de mangá porque é o básico, é o que todo mundo pensa que é. Quando fala em mangá, pensa em quadrinho, então tá aí, é um mangá coreano, generalizando a coisa. Tower of God, ou TOG, né? Muita gente deve conhecer, muita gente já deve ter visto no seu site de leitura, no seu leitor, aquilo ali como Hot Trend, Hot Leitura, novos capítulos. É porque ele é uma série aí bastante lida, e se você não conhece, eu aconselho você a ver e ler, que é uma coisa, não é nova, tá? Já é uma série lançada desde 2010, então nós temos aí 9 anos de lançamento já de TOG. Ele tem basicamente 3 temporadas, vamos dizer assim, que são 3 etapas que tem um time skip, e ele já passou de seus 400 capítulos, tá? Ainda continua em lançamento. O autor da série é o Seo, o Lee Jong-hui, mais conhecido como apenas Seo. Então, basicamente, ele é uma série de fantasia, aventura, superpoder, e aí vai, né? E por que Tower of God? Vamos lá, Tower of God, ou TOG, né? Basicamente, conta a história de um personagem. O nome desse personagem pode parecer estranho, mas completo, o nome dele é 25º Ban. 25º mesmo, número 25º Ban, mas todo mundo chama ele só de Ban. Posteriormente ele vai ser conhecido por outro nome também, mas isso não é o caso, isso seria spoiler, então eu não vou falar isso aqui. Tower of God é basicamente a história sobre esse personagem subindo essa torre. O que seria essa desgraça de torre? Basicamente, existe o mundo exterior e existe essa torre. O personagem que entra nessa torre, a partir do momento que você entra nessa torre, é como se fosse outro universo dentro dessa torre. Essa torre é tão gigantesca que ela parece ser outro mundo dentro dela. Então, o personagem que vem de fora, como veio o nosso protagonista, o Ban, ele não é original da torre. Para que fique bem claro, existem pessoas dentro daquela torre, existem seres vivos dentro daquela torre que são originários daquela torre, são moradores daquela torre, daquele universo. E os personagens que vêm de fora e entram na torre são chamados de irregulares. Os personagens irregulares, as pessoas irregulares que entram na torre que não são originais dela. Basicamente, o que se sabe dessa torre é que ela possui 135 andares, se não me falha a memória, e foram explorados até então 134 andares, e foram explorados pelo atual rei e basicamente deus da torre, o Zahar. Basicamente, Zahar e seus comparsas e seus amigos subiram aquela torre. Eles não eram originários da torre, eles também eram irregulares, como uma aventura, e no final ele acabou conquistando a torre e se autoproclamou rei e deus e um monte de coisa, né? Basicamente ele é o rei dessa torre de 134 andares. Ele não explorou o último andar, no 135º andar, né? Ficou no 134, e basicamente essa história é sobre o Ban subindo a torre. Mas o que isso tem de mais? Basicamente cada andar é como se fosse um país, como se fosse um local diferente. Então cada andar possui o seu vamos dizer assim, GM. GM, quando eu digo GM de jogo mesmo, aquele Game Master, o cara que controla aquele andar. Então, basicamente todo andar tem um cara assim. E
para a pessoa subir nessa torre, subir de andar, ela precisa passar pelo teste daquele andar. Então todo andar tem um teste, e esses testes eles são divididos e são os mais peculiares possíveis, desde uma batalha até a morte, ou de uma batalha de roubar alguma coisa e levar até um ponto específico, coisas do tipo. Então é uma coisa muito, mas muito bem trabalhada. Os desafios das torres são muito bem trabalhados. O que acontece aqui é que existe dentro da torre, né, várias espécies, existe as famílias reais da torre, que além do Zahar, são os daqueles companheiros que subiram a torre com ele, que também eram irregulares. Então existem nobreza, existe um monte de coisa envolvendo o universo da torre. E o nosso queridinho Ban, ele entrou, né, com a sua amiga Rachel para subir a torre junto com ela. Acontece que na primeira temporada foca bastante no Ban e o seu desenvolvimento como personagem, como pessoa. Você consegue entender o que se passa na cabeça dele, como é o comportamento dele, como é a personalidade do Ban. Temos a segunda temporada, que é onde ele aparece com um nome diferente, depois de algo que aconteceu. E a terceira temporada que estamos vendo agora. Basicamente, dentro dessa torre, a partir do momento que você vai subindo os andares, você tem o seu nível, né, também. Não nível 1, nível 2, nível 3, igual o Isekai e RPG e o caramba. Não, aqui é diferente. Basicamente, você é um regular, um cara que está subindo a torre, mas de nível regular. Os regulares, que não tem nada a ver com o irregular, tá? Regular seria algo para distinguir o nível de força desse personagem para outros mais fortes. Irregular seria algo que distingue o Ban de todos os outros personagens que estão ao redor dele, que é basicamente uma pessoa que vive fora da torre, o que não tem nada a ver com o regular, que é o nível de força dentro da torre. Não sei se vocês chegaram a entender. Basicamente, existem os regulares, e aí dentro desses regulares existem o regular nível D, o regular rank E, o regular rank C. Então você vai subindo esse ranking até chegar no nível Ranker. O Ranker já é um cara, um aventureiro, né, que está subindo a torre de um nível muito maior. E acima dos Rankers estão os High Rankers, que são aí extremamente poderosos mesmo. Dentro do universo da torre existem classes, vamos dizer assim, existem classes de controladores de Shinsu. Shinsu seria a energia, o poder, o chakra, o Ki, exatamente, o Nen de Tog seria o Shinsu. Então, pessoas que conseguem controlar melhor o Shinsu, pessoas que trabalham com lança, pessoas que trabalham com observadores. Então, existem classes dentro deste universo da torre. O que mais pra frente até fica meio jogado de lado, assim. Não jogado de lado, mas não importa tanto. As classes não importam tanto. O personagem tem sua classe, mas a classe não importa tanto pro desenvolvimento da série. O que acontece é a gente acompanha o Ban subindo essa torre. Só que tem um mistério muito grande por trás do Ban, de quem é na realidade o Ban. Porque desde o início você consegue ver que ele é todo envolto a mistérios, sendo que ele também não conhece a sua própria identidade. E com o tempo você vai vendo que o Ban não é uma pessoa tão comum assim. E os mistérios da torre envolvem a família do Ban, envolvem tanto a família do Ban quanto o rei da torre. E você vai vendo isso muito claramente com o decorrer da história. Então, Tog é uma série de fantasia que vale muito a leitura. É aventura em cima de aventura. Então, com certeza você vai gostar. Existe uma porrada de personagens. Alguns você vai esquecer com o decorrer da série. E lá na frente ele vai voltar e falar: pô, quem é esse cara aqui? Eu não lembro quem é ele. Ou você vai ver ele, ou eu lembro quem é ele, mas eu não sei o nome dele. Porque é muito personagem mesmo. E muitos personagens interessantes. E outra coisa interessante é o tempo que se passa dentro da torre. Ele acontece de forma diferente de como se a pessoa estivesse fora da torre, porque existem pessoas dentro da torre que possuem mais de 3.000 anos. O próprio rei Zahar é uma pessoa com mais de 3.000 anos, com mais de 5.000 anos. Ele subiu a torre há mais de 4, 5.000 anos atrás, antes do Ban entrar na torre. Então existe diferença de tempo entre eles.
entre o universo exterior da torre e o universo dentro da torre. Não que a pessoa viveu 5.000 anos, mas que talvez o envelhecimento dentro da torre seja diferente, coisas que não foram explicadas ainda. Outra coisa que ainda não foi explicada e que talvez seja é a expansão e como é o universo fora da torre, porque o que se passa é basicamente tudo dentro da torre, você não tem informação nenhuma de como é fora da torre. Então o universo de Tog é a torre, né? Tanto que o nome da série é Tower of God, Torre dos Deuses. Então, basicamente é o Ban subindo essa torre para se tornar o deus dessa torre. Eu aconselho demais a leitura, vocês vão ver com certeza que é um ótimo mangá. Ele lança toda segunda-feira pelo site exclusivo Webtoon, tá? Ele lança em inglês e claramente em português você vai conseguir achar a leitura dele também. Provavelmente os capítulos em português saem 2-3 dias depois do inglês ou um dia depois mesmo. Às vezes o tradutor é rápido, mas vale muito a leitura de Tower of God. Se você já gostou do vídeo, já vai deixando seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Não se esquece de dar o like no vídeo, de compartilhar esse vídeo para mostrar que você está acompanhando o canal. Não se inscreve, não se esquece aí de nos seguir no Instagram. Valeu, até a próxima.